Rodolfo, inclusive, né, acho que um ponto aí importante que você trouxe, né, então em relação a este arcabouço, sem essa âncora fiscal, a gente sabe que esse cenário de queda de juros, ele fica mais difícil, né, mas esse é um ponto que vai ser apresentado, né, pelo menos se espera que seja agora em abril, então, apresentada a âncora fiscal, este arcabouço fiscal, mas eu queria entender, na sua visão, né, qual que é o dever de casa ali do governo que precisa ser feito além dessa nova âncora fiscal para realmente conseguir trabalhar ali de uma forma mais assertiva para reduzir essas incertezas, como trouxe ali no comunicado do próprio Copom. Porque assim, teremos aí essa apresentação do novo arcabouço fiscal, mas só isso já será o suficiente realmente para um horizonte ali, né, um horizonte em médio prazo, como ferramenta para o Copom sinalizar, de repente, um alívio nessa taxa de juros? A própria ministra ontem, né, Simone Tebet, falou que pelo arcabouço fiscal, ela acredita que em 45 dias o Copom terá, né, ferramentas o suficiente para conseguir diminuir, né, começar ali, então, diminuir o aperto monetário. Porém, na ata de ontem, a gente vê que toda essa pressão inflacionária, essa preocupação, vamos dizer assim, com a pressão inflacionária, ela ainda, né, tem pesado muito para essa decisão de manter a taxa no atual patamar. Exatamente. Trata-se de um conjunto de política econômica, né? A gente fala muito sobre política monetária, mas no fim do dia é uma previsibilidade, uma credibilidade sobre a condução de política econômica do governo. O protagonismo é sim do arcabouço fiscal. Acho que a grande dúvida entre os agentes de mercado, talvez na sociedade como um todo, está relacionada à sustentabilidade da dívida pública ao longo do tempo. Por isso o arcabouço fiscal é tão relevante, né? A existência de regras que permitam, né, um equilíbrio orçamentário, um equilíbrio fiscal, uma convergência da dívida. Então, o papel protagonista é sim do lado fiscal, mas existem outras medidas, outras frentes na macroeconomia que são relevantes, né? Uma delas é a agenda de reformas, e aqui tem uma sinalização positiva, eu diria, uma sinalização favorável, destaque para a reforma tributária, né, ainda que os seus efeitos sejam mais a médio e longo prazo, né, uma eventual aprovação de reforma tributária, especialmente simplificando o atual sistema, que é um dos mais complexos do mundo, pode aumentar a capacidade de crescimento da economia, também aumentar o sentimento, né, econômico, a confiança dos agentes. Então é uma outra agenda bem relevante. Eu colocaria arcabouço fiscal, né, a redução de incertezas, a agenda de reformas para a gente olhar para a produtividade da economia. Eu acho que a reforma tributária precisa ser endereçada. Eu acho que ganha probabilidade a apresentação de uma boa proposta e mesmo de aprovação no Congresso, e também, né, medidas que não levem a mais instabilidade sobre, por exemplo, interferência maior do governo, empresas estatais, algumas medidas que podem jogar contra, vamos dizer assim, a condução de política monetária ou mesmo a condução de política fiscal. No fim do dia, né, o desejo do mercado, mas acredito que da sociedade como um todo, é ter uma política econômica estável, né, com previsibilidade, com credibilidade, seja no lado fiscal, na agenda de reformas que aumente capacidade de crescimento e também, né, uma tomada de decisão dos agentes, né, empresários, consumidores, sem aquele risco de uma mudança de regras, de uma reversão do que havia sido estabelecido e sinalizado. Nesse momento, né, na atual conjuntura, vemos essas frentes como as mais importantes para uma queda de juros consistente e sustentável. Não adianta reduzir juros, né, sem tratar outros canais, outras frentes da macroeconomia. A gente viu em outros ciclos que isso foi contraproducente. Isso acabou sendo revertido um pouco depois. Então é importante sim queda de juros, mas respaldada pela estabilidade, credibilidade no fiscal e também em outros campos.